Eu anuncio, então, a conferência do eminente professor Dr. Otávio de Barros, que é mestre e doutor pela Universidade de Paris, foi economista convidado do Banco Central do Brasil, consultor do BNDES, assessor do Ministério da Fazenda, economista convidado do Banco Central, presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo, vice-fellow do Centro de Desenvolvimento da OCDE, chefe de operações financeiras internacionais da CESP, foi também diretor de economia da FEBRABAN, atualmente é membro do Conselho Superior de Economia da Fiesp, COSEC, e diretor de pesquisas macroeconômicas do Banco Bradesco. É autor de um grande número de artigos de economia no Brasil e no exterior. Como escritor, lançou 2 livros, Brasil pós-crise e Brasil globalizado. E Sua Excelência vai falar justamente sobre os impactos, né, econômicos, sociais, da crise, da pandemia e esses impactos no mundo econômico da pós-pandemia. Com a palavra, o professor Otávio. Muito obrigado. Fico muito honrado com o convite. Obrigado, desembargador Vilas Boas. Obrigado, Lourdes. Meus queridos amigos Ricardo, João Otávio, Sebastião Reis, ministros queridos. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Me recordo quando o desembargador, saudoso desembargador Rulli, me condecorou aqui no Corpo Edem, né? Eu fiquei muito emocionado naquela ocasião, faz uns 7 anos ou uma coisa assim. Então, hoje eu tenho um desafio de não prejudicar o jantar de ninguém. Mas vou falar do cenário global, que é um pouco anticlímax de tudo que a gente assistiu ontem e hoje, questões regulatórias, microeconômicas, né? Mas vou falar do mundo, as transformações que estão em curso no cenário global e seus impactos sobre o Brasil e os desafios do Brasil. Mas antes eu queria falar da Quantum 4, Soluções de Inovação. É a empresa onde eu sou sócio, nós criamos essa empresa 6 anos atrás. É uma empresa... Hoje o nosso presidente, na verdade desde a fundação, o Ricardo Pellegrini, que é ex-presidente da IBM no Brasil, foi também comandante da IBM na China, da IBM na Itália. É uma empresa voltada essencialmente para funding de inovação. Todo o ecossistema de funding de inovação no Brasil nós tratamos. Então hoje nós temos já, vou mostrar aqui para vocês aqui rapidamente, como é que volta aqui, né? Nossos principais clientes atuais, né? Claro, Riachuelo, Midway, Volkswagen, Brasilseg, Bradesco, não estou vendo mais, Citrosuco, Corin. Então, são empresas que estão apostando nesse trabalho. Na verdade, é curioso, né? Porque um ano de crise, que foi 2021, foi o ano que a empresa teve o melhor desempenho econômico. A empresa hoje já está entre as maiores dessa atividade de funding de inovação no Brasil. Então, para aqueles que quiserem depois saber mais detalhes da Quantum, eu me disponho a conversar depois do nosso encontro. Agora vamos falar de economia. Eu peço gentilmente que apresente os slides da minha palestra sobre o cenário global. Vamos lá, por favor. Estou aguardando aí ele colocar, para a gente começar. Vamos lá. O título que foi proposto, que eu propus a Lourdes originalmente, era o mundo pós-pandemia e as transformações no cenário econômico global. Porque durante as últimas vezes que eu falei aqui no Corpo Edem, eu falei muito de tecnologia, falei dos impactos dessa revolução digital e cognitiva, né? Mas eu estou tão impactado com as transformações que estão acontecendo, eu com 42 anos de atividade de macroeconomista, estou muito impressionado com o que está acontecendo hoje no cenário global e seus impactos sobre os países emergentes como o Brasil. Eu quero dizer para vocês, de antemão, que aprendi ao longo da minha carreira profissional que construir cenários
É muito difícil. Eu nunca fiz previsão, na verdade. Eu nunca gostei dessa ideia de que economista faz previsão. O economista constrói cenários. É uma tarefa que tornou-se muito mais complexa agora, com a pandemia, com todo o problema da guerra da Ucrânia, com todos os rompimento das cadeias de suprimento. Tudo isso dificultou ainda mais construir cenários, né? E muita gente fala, poxa vida, a sua abordagem vai ser pessimista, você sempre foi um cara otimista. De fato, eu tenho essa natureza construtiva, mas uma das coisas que eu aprendi em 25 anos de tesouraria, de banco e de instituições financeiras, é que esse negócio de ser otimista ou ser pessimista é sempre uma decisão subótima. Não se ganha dinheiro, vamos dizer assim, porque otimista. Eu não vou ter um cenário otimista e eu vou apostar nesse cenário, ou um cenário pessimista. Isso não ajuda a nada, não nos leva a nada. Então, eu acho que, por vezes, as oportunidades estão até num cenário pessimista, né? Para a gente identificar. O que eu retenho na minha reflexão em relação a esse mundo, ao mundo atual, é que, ao contrário de momentos precedentes da minha profissão de macroeconomista, é que hoje não há mais um certo ponto fixo onde a gente meio que ancora as nossas expectativas, né? O futuro está meio ilegível, né, ministro Ricardo? Está ilegível. Ele acabou de mostrar como o futuro está ilegível com a questão da inteligência artificial e agora com novos ingredientes, né? E aí eu me deparei com o título desse seminário. Quando eu vi, eu falei, caramba, eu vou decepcionar a Lourdes. A retomada do crescimento econômico, sejamos francos, com um pouco de sorte, talvez em 2024, e olhe lá, 2023, não tem a menor possibilidade de nós termos um cenário de recuperação econômica global, ou mesmo no Brasil, né? Então nós temos que ter clareza a respeito de que 2023 vai ser um ano, inquestionavelmente, de recessão global. Tem várias razões para isso, né? Nós estamos vivendo uma economia de guerra, não há dúvida, as repercussões são duradouras em todos os países. A guerra gera problemas logísticos, obviamente, problemas humanos, e a guerra é estagflacionária, gera estagnação e gera pressões inflacionárias, né? É uma guerra fria, de um outro tipo, 2.0. A tendência no andar da carruagem é que esse processo vai ser conduzido até o final, até a Rússia assumir quase que plenamente a Ucrânia. Eu acho que não tem muito como reverter essa situação. Não há muito espaço negocial no G20, até porque vai ser difícil reunir o G20 e fazer o Joe Biden cumprimentar o Putin ou Xi Jinping. E o G7, onde o dinheiro está, no G7, né? Está de mãos atadas, né? Nós temos o risco realmente de uma escalada. Não é uma bomba branca, como nos apresentou, mas uma bomba efetivamente atômica. E isso é muito preocupante, então é muito mais provável que o cenário conduza a um desfecho mais favorável à Rússia do que à Ucrânia nesse cenário. Vamos só lembrar dados que muita gente não tem no radar. A Rússia possui hoje 40% do poderio nuclear do mundo. Estados Unidos e Rússia, só esses dois países, têm 90% das ogivas nucleares. A Rússia tem mais que os Estados Unidos, 6.000, e os Estados Unidos 5.500, mas a OTAN, no seu conjunto, né, juntando os demais países da OTAN, fica com 6.600 ogivas e contra 6.000 da Rússia, ou seja, uma ogiva já é suficiente para fazer um estrago monumental. É só para vocês terem ideia da delicadeza do momento e quase que a impossibilidade de uma ação por parte da OTAN que vá além do que está sendo feito atualmente, né? Nesse contexto todo de guerra, nós estamos vivendo a maior crise energética da história, muito mais relevante do que foi a crise de 73, crise do petróleo. Não dá nem para comparar, porque lá era só o petróleo, agora envolve todas as fontes de energia.
E também reconhecer que, durante os últimos 10 anos, não houve grandes investimentos em petróleo no mundo por conta da necessidade de avançar nas energias alternativas que ganharam espaço no ciclo de investimentos nessa área energética, né? Isso tudo agrava ainda mais a situação. A Rússia sozinha responde por 12% da produção mundial de petróleo, 17% da produção mundial de gás natural. É uma loucura essa participação. O petróleo, obviamente, seu tempo vai passar, mas ele ganha um certo fôlego. Ele ainda vai fazer muito estrago na economia e no clima. E esperamos, ministro Ricardo, que em 2030 e 2035, como diz meu grande amigo Sérgio Abranches, o petróleo volte à sua condição de fóssil, né? De fato, eu acho que isso vai acontecer, né? A transição energética tão imperativa e tão necessária, ela está sob risco por alguns anos, não é? Não há alternativas, energias alternativas ainda à disposição, mas sejamos claros, a transição energética é inexorável. Ela, de fato, vai acontecer. Além de tudo isso, estamos vivendo uma crise agrícola brutal no mundo, agravamento do problema da fome. Não sei se todos estão acompanhando, mas a FAO, que é o organismo da ONU que acompanha a questão alimentar, ela tem um indicador que foi criado há quase 60 anos atrás. O indicador, em termos reais de preço de alimentos, está no seu high histórico. Nunca o preço de alimentos no mundo teve num patamar tão elevado. E vamos lembrar que 80% da população mundial é importadora líquida de alimentos, né? Temos também um baita aumento de preço de commodities metálicas, e são fundamentais para a indústria moderna, né? Que estão em falta, e falta de componentes também, e de preços exorbitantes. As cadeias de suprimento globais estão muito prejudicadas. Eu sou do conselho da Bosch, empresa de autopeças. É impressionante, todo o setor automotivo é muito afetado por essa crise nas cadeias globais de suprimento e o problema grave dos chips, né? Os chips explodiram com a digitalização na pandemia. Se vocês virem os gráficos de consumo de chips, é uma parede, é exponencial o crescimento com a pandemia, né? Houve muita digitalização e isso faltou para toda a cadeia industrial. E vamos lembrar que Taiwan sozinha produz 50% dos chips do planeta Terra, usando o tal do gás neônio, que eu nunca tinha ouvido falar, francamente. Desculpem a minha ignorância. Esse gás neônio vem da Ucrânia. Só a Ucrânia praticamente produz o tal do gás neônio, que é fundamental na produção. 50%, na verdade, do gás neônio do mundo vem da Ucrânia que está. Então, o gás neônio é usado para a fabricação de semicondutores. E isso não vai... Esse tipo de cadeia de suprimento é muito difícil que ela seja superada no curto prazo. Vai demorar ainda uns 2, 3, talvez 4 anos para uma normalização, dando de barato que a guerra em algum momento termine. A Rússia também, para agravar a situação mundial, ela é o principal fornecedor global de fertilizantes, de paládio, de alumínio e de vários produtos que são decisivos na indústria manufatureira. Smartphones, tudo isso muito afetados pela guerra, né, pelos conflitos e pelas sanções, né? A Ucrânia e a Rússia juntas são fornecedores de paládio, de platina, usados também em conversores catalíticos da indústria automobilística. A indústria automobilística está numa situação muito difícil. Eu fiz recentemente uma palestra para o pessoal da Renault, na França, e eu fiquei muito impressionado como o setor está sofrendo. No Brasil também, o setor automobilístico em 2022 tem um desempenho medíocre, em função mais de problemas de oferta do que de demanda em si, né? Platina, cobre, níquel também, fundamental na bateria de veículos elétricos, tudo isso está meio travado.
Vamos lá, só para completar esse quadro, né? A Bielorrússia, que é a principal aliada, um dos principais aliados da Rússia, também maior produtor de potássio, que é o insumo fundamental. Toda aquela região, então, está trazendo notícias complicadas. O trigo, a Rússia e a Ucrânia juntos, 30% do trigo do planeta Terra. Sendo que a Ucrânia é o grande celeiro do mundo, celeiro da Europa. É considerado o melhor solo do mundo, é o solo da Ucrânia. É consenso entre os especialistas. E a China, hoje, já é proprietária de 5% do território ucraniano, de terras aráveis. Isso, eu sou do Conselho Empresarial Brasil-China, a gente acompanha isso de perto. E é impressionante os interesses da China na Ucrânia, e muita gente não entende muito por que a China já não exerce um papel pacificador nesse processo todo. Em princípio deveria, né? Mas, tudo isso resumido, nós estamos chegando a um PIB mundial que, segundo o FMI, pode chegar a 3% só de crescimento, e até abaixo, né? Segundo o FMI, qualquer coisa abaixo de 3% recebe a classificação de recessão global, vindo de 6% no ano passado. É uma queda muito brutal. Então, imaginem vocês um crescimento de apenas 2% do PIB dos Estados Unidos, 2% na Europa, 0% no Japão, e a China crescendo apenas 3%, o que é uma coisa que não está no nosso radar há muito tempo. Na palestra que eu fiz há 3 semanas atrás para investidores dinamarqueses, eu, ironicamente, perguntaram quais são os 3 principais problemas econômicos do mundo hoje. Eu falei, primeiro, inflação, segundo, inflação, terceiro, inflação. Inflação é o grande problema mundial hoje, bem mais duradoura do que todos nós esperávamos, todos os macroeconômicos. Imaginávamos que com a injeção de liquidez por conta da pandemia, os estímulos fiscais, tudo isso, mas combinado com a crise das cadeias produtivas, gerou um problema muito grave. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, estamos falando da maior inflação dos últimos 40 anos, desse ano de 2022. No Reino Unido, a maior inflação dos últimos 35 anos. Países da Europa Central e Oriental com a inflação rodando a 15%. O Brasil está em 14,2% nos últimos 12 meses, ou uma coisa parecida. Além de tudo isso, a pandemia gerou uma mudança drástica no mundo do trabalho, nos países maduros, em particular no Brasil também, certamente, mas nós estamos vendo nos Estados Unidos um verdadeiro exército de trabalhadores que abandonaram definitivamente o mercado do trabalho. Abandonaram, mudar de vida. Mudaram de cidade, êxodo urbano. Na França, uma cidade como Paris, que eu conheço por razões históricas, 100 mil pessoas por ano estão saindo definitivamente da cidade, indo para o interior para mudar de vida, fazer outra coisa, trabalhar em projetos outros, assim. O mundo do trabalho há uma penúria de trabalhadores. E aí isso está gerando uma pressão salarial imensa. Não há trabalhadores. Nos Estados Unidos, os salários estão altíssimos, num ambiente de recessão. Isso também, pressão salarial nos países da Europa também. Aí, com a inflação, aumento de taxa de juros, né, os países emergentes saíram na frente, todos, o Brasil, vários, da América Latina inteira aumentaram, os países aumentaram os juros muito antes dos países desenvolvidos, né, que estão demorando ainda. O FED agora está mais agressivo, o Banco Central Europeu também, o Banco da Inglaterra, o Banco do Japão, todos já aumentando os juros, e acaba aquele período longo de dinheiro de graça que nós tivemos. E aí, o corolário de tudo isso é que nós estamos assistindo uma volta do protecionismo no mundo. Os países estão se voltando para dentro, né? Inclusive, países produtores e exportadores de produtos agrícolas estão parando de exportar. Indonésia, Índia, Argentina ameaçando, não, mas por conta das pressões de inflação. Isso é gravíssimo.
O mundo inteiro precisa dessas importações de alimentos e os países estão preocupados com a sua própria inflação e não querem exportar. Trigo, no caso em particular. Nesse contexto, políticas industriais, uma coisa que estava fora, de certa forma, do radar global, estão voltando triunfantemente no mundo inteiro. Políticas industriais era uma coisa até que virou meio palavrão em alguns momentos, em alguns países, né? Então está vendo repatriação de fábricas, um país como a França, eu estou vendo lá o Macron dizendo, não, nós vamos passar o peso da indústria de 10% para 15% do PIB num horizonte de 10 anos. Todos os países da Europa estão com políticas industriais e virou agora uma onda. Os Estados Unidos, em toda a Europa, o mundo inteiro estão falando em reverter aquela ideia de que a globalização é que dava o tom do desenvolvimento econômico global, e nós estamos assistindo a um processo claro de desglobalização. Isso já há literatura abundante sobre isso. Alguns falam de slowbalização, que esqueci o nome dele agora, que foi presidente da Organização Mundial do Comércio, que inventou isso. Mas a verdade é que a globalização, ela jogou a inflação para baixo. Ela era deflacionária. A globalização barateou todos os produtos. A invasão de produtos chineses dos países emergentes, ela é deflacionária. Mas só que a desglobalização é inflacionária. Os custos, os países se voltando para dentro, os custos aumentam. E as pressões que nós estamos assistindo são no sentido de que a desglobalização vai jogar mais lenha na fogueira da inflação mundial. Maior intervenção do Estado nos próximos 10, 15 anos no mundo todo, podem anotar, quer dizer, espero estar vivo até lá para ser contestado. Há um robustecimento em vários países das suas redes de proteção social, e um consenso, pelo menos é um debate muito presente na Europa, de que os países, nos próximos anos, passarão a ser avaliados e escrutinados pelas suas capacidades da capacidade de proteger as suas populações. Quer dizer, isso aí por conta de que há uma leitura, e eu acho que intuitivamente que faz sentido, que essas pandemias, endemias vão ser recorrentes. Não é uma coisa que veio, olha, tivemos lá uma pandemia de Covid e acabou. Não, espera aí. Variantes, novidades, agora estão falando de varíola voltando, tudo isso. Isso requer novas políticas de proteção. Bem, e aí eu entro no terreno do ministro Ricardo Cuevas, mencionando apenas que, à exceção das Big Techs, que nadam de braçada, isso foi um debate com o Armínio Fraga, relativamente recente, e ele dizia, olha, eu concordo, a minha intuição é que nos próximos 10 ou 20 anos, a taxa de retorno dos negócios privados, tirando as Big Techs, nos próximos 10, 20 anos, será inferior à taxa de retorno dos negócios privados dos 10, 20 últimos anos. Ou seja, nós vamos viver um ciclo de mais intervenção do Estado, um pouco menos de eficiência, em que pese a inovação ser uma área que está contribuindo para a competitividade. Mas isso aí, as Big Techs estão fora disso. Essas continuarão bombando em termos de rentabilidade. Há muita concentração do capital, cada vez menor número de empresas líderes no mundo, né, e cada vez maiores empresas. E paradoxos. Esse paradoxo aí que está na tela que me impressiona muito. Se vocês pegam os dados da Bolsa Americana, S&P, nós estamos no nível mais alto de lucratividade das empresas americanas nos últimos 10 anos. Só que essas mesmas empresas estão no nível mais baixo de investimento dos últimos 10 anos. É alguma coisa, eu como macroeconomista falei, caramba, isso é coisa nova. Então, no top de lucratividade,
e, ao mesmo tempo, no low de investimentos, né? A dona China, vamos lá, estamos chegando. A dona China, ela é fundamental, ela representa 1/4 de todo o consumo do planeta Terra, sozinha, só a China, decidiu essa política de Covid-0 e de se envolver nesse tema, apoiando a Rússia, né? Isso tudo está gerando uma taxa de crescimento ridícula para a China. Ela entrou nessa armadilha de apoiar a Rússia, e a China está apoiando a Rússia para transmitir uma mensagem para o mundo: não se metam em Taiwan. Essa é a mensagem. A única justificativa do fato da China não estar tendo um papel pacificador. Poderia, a rigor, era intuitivo que a China pudesse ter um papel nesse sentido, né? Mas juntou essa coisa do isolacionismo da China, da Covid-0. Xangai ficou fechada 2 meses. Imagina, a cidade mais efervescente economicamente da China, fechada por razões de Covid 2 meses. As exportações chinesas estão despencando, né? Agora, eu falei com um amigo meu que estava em Davos há 2 dias atrás, ele falou: não tem nenhum chinês em Davos. Eu frequentei Davos durante 10 anos consecutivos, só tinha chinês. Agora não tem chinês, só tem pessoal da Arábia Saudita, do petróleo. Mudou muito, né? Então, a China poderia ter um papel geopolítico, né? Mas aí fica aquela história. Vários amigos meus, diplomatas, falam: mas, em tese, a China não tem interesse nessa divisão do mundo, né? E, sobretudo para ela, ficar do lado errado. Porque a China depende do Ocidente, depende da estabilidade econômica mundial. E ela está realmente nesse momento por conta da mensagem em relação a Taiwan. Ela não quer que, em caso de alguma intervenção em Taiwan, que o Ocidente, olha, não se metam com a gente. E lembrar que a Rússia e a China têm 4.000 quilômetros de fronteira, os 2 países. E está acontecendo uma coisa que o Henry Kissinger, o famoso Henry Kissinger, autor de uma obra incrível de diplomacia, era o maior temor dele. É o maior temor porque ele está vivo. Ele dizia que a coisa mais preocupante seria uma aliança econômica entre Rússia e China. Inclusive o Kissinger, ele achava que o problema maior era a Rússia, não a China, né? Então, alguns diplomatas falam que o baricentro do poder geopolítico mundial está gradualmente se deslocando para o eixo Pequim-Moscou. Isso é uma coisa, um processo, 10, 15, 20 anos, em função dessa aliança que pode se aprofundar em relação à China e à Rússia. Bem, para começar a fechar a apresentação, nesse contexto de insegurança, de incerteza, de crises, de inflação, há uma crise da democracia no mundo todo, né? Avanço de governos autocratas no mundo todo, e certamente é esperado que nós tenhamos uma ampliação de movimentos de indignação no mundo. Isso vai acontecer inescapavelmente. A desigualdade de renda está piorando de uma maneira impressionante, não é? Certamente a pobreza que tinha melhorado na globalização deu uma piorada imensa. A desigualdade piorou muito com a recessão, e as recessões, elas dificultam ainda mais o trabalho dos bancos centrais de combater a inflação. Imagina, combater uma inflação brutal num contexto de recessão. Isso aí é um desafio. O BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, acabou de soltar um relatório falando que, olha, pessoal, a gente vai ter que repensar completamente a política monetária em função desse agravamento da desigualdade no mundo, né? Então, tem uma retroalimentação. As recessões pioram a desigualdade aprofunda a recessão. Então, isso aí tem também aí
para agravar uma perda de credibilidade do sistema financeiro internacional, com aquelas imposições que fizeram em relação à Rússia, no programa SWIFT e tudo isso, isso mina a credibilidade do sistema. Imagina qualquer país que desafine correr o risco de ter os seus pagamentos internacionais bloqueados e bloquear os bens dos oligarcas russos. Eu acho isso, sinceramente, pode até parecer uma coisa eticamente razoável, mas ela sistemicamente é muito perigosa e coloca em risco o sistema financeiro. E as criptomoedas, nesse contexto, estavam, né, agora uma baita crise de criptos, né, sob forte instabilidade, e todo o dinheiro sujo hoje transita pelas criptomoedas. Isso aí gera um movimento extremamente volátil dessas moedas. Caminhando literalmente para o final, comércio mundial em desaceleração, 3%, não é nada, o comércio mundial crescia 3%, protecionismo, desglobalização. Uma palavrinha sobre o Brasil nesse contexto: a desaceleração em 2023 é inevitável, não tem descolamento, o tal do decoupling, nem marolinha, né? Certamente alguém fala, já ouvi várias vezes pessoas, amigos, familiares, dizendo, não, o Brasil vai ser beneficiado porque exporta produtos agrícolas e metálicas e commodities. Não, pessoal, a demanda mundial, ela afeta também, quer dizer, o fato do Brasil ser um país produtor de matérias-primas, por excelência, mitiga um pouco o impacto, mas não nos coloca numa posição confortável, não. Aí muita gente fala, não, mas olha, hoje eu ouvi mesmo aqui no seminário do Copedem, não, o fim das máscaras, isso vai criar uma retomada. De fato, tem um oba-oba, tem um pouco, uma certa morfina de efeito temporário, mas colocando nos modelos macro, nós vamos ter agora o primeiro trimestre e segundo trimestre com um crescimentozinho razoável, mas a previsão é que no segundo semestre desse ano nós tenhamos na margem crescimento em torno de 0. Então, aquele carrego estatístico que a gente vai levar para 2023 vai ser alguma coisa próxima de 0. Então, 2023 vai depender muito de confiança, né? E confiança é a forma mais barata de estímulo econômico, a gente sabe disso. Mas vários setores, dentre os quais o meu setor, estão indo muito bem na crise, não é? Como ocorreu na pandemia, né? O setor de inovação, então. E também uma coisa interessante, eu sou vice-presidente da Câmara Francesa no Brasil, Câmara de Comércio França-Brasil, e é impressionante as empresas francesas como aproveitaram aquele momento de crise para se posicionarem com investimentos novos e aquisição de novas empresas. Para aqueles que não sabem, 95% dos investimentos estrangeiros no Brasil são aquisições de empresas já existentes. Greenfield, novos projetos, isso praticamente não existe, só em infraestrutura, né? E tem muita gente que fala, não, a política pode afetar o investimento. Pessoal, no meu doutorado, faz 32 anos, eu já detectava que a política era relativamente irrelevante no processo decisório, a não ser em alguns setores muito sensíveis à regulação, mas o investidor estrangeiro, num país como o Brasil, vê uma oportunidade de mercado, de ganhar parte de mercado, ele não quer nem saber se é o governo X ou Y, ele investe, ele vai e compra. As empresas francesas deram um salto de investimentos no agronegócio, na área do comércio varejista, impressionante, no auge da crise. Está nem aí com relação à situação política, né? Coisas boas, as empresas brasileiras estão com balanços muito bons. Estou falando das empresas listadas na Bolsa, na B3. É o menor endividamento em 15 anos das empresas brasileiras. Olha, parece um paradoxo. Pô, menor endividamento, como pode ter um cenário ruim? Mas não é contraditório. Infraestrutura, o nosso colega do BNDES aqui falou, e eu concordo 100%. Vai seguir muito bem nos próximos anos. Não tem como. Infraestrutura é dado. O Brasil é uma avenida de oportunidades nessa área de infraestrutura. Leilões 5G, todo o setor de tecnologia vai continuar bombando no Brasil, qualquer que seja o cenário.
inovação, cadeias de logística e de distribuição estão bombando no Brasil, vão continuar, mesmo no cenário de recessão no ano que vem. São setores que são meio insensíveis, tem tantas oportunidades. A área de commodities agrícolas, de commodities metálicos, celulose, estão muito bem, vão continuar bem, não tem porquê. Varejo eletrônico também, né? E-commerce. Não vão ter racionamento de energia, o que é uma boa notícia, né? Afinal de contas choveu e tem a recessão também. Petrobras com política de preços supostamente adequada, distribuindo dividendos, também não vejo problemas. Os setores mais sensíveis ao crédito sofrem um pouco mais, vão sofrer um bocado com esses juros que vão a 14%, com uma coisa parecida, 13,75%. Os estados estão cheios de dinheiro, os estados estão com dinheiro em caixa, não é? Vão usar bastante, estão usando esse ano por conta das eleições. Auxílio Brasil triplicou, que é o ex-Bolsa Família, é muito dinheiro, liberação do FGTS, programa de microcrédito, os salários estão sendo reajustados, tudo isso ajuda certamente, atenua um pouco o ambiente recessivo, mas não o elimina, né? O Bolsa Família, para vocês que é o Auxílio Brasil hoje, passou de 35 bi de reais para 95 bi de reais. É muito dinheiro. O ticket médio, que era de 190 reais por família, passou para 420 reais. O número de famílias beneficiadas poderia ter aumentado muito mais. Foi 14,5 para 17,8 milhões de famílias. Foi mal desenhado, foi feito nas pressas, não precisavam botar um ticket tão alto, poderiam atingir muito mais famílias. Tem cerca de 3 milhões de famílias muito pobres que ficaram fora. Vou pular isso aqui para a gente chegar no final. Bem, a mensagem que eu queria transmitir para vocês: o equilíbrio macroeconômico é fundamental, independente de nós termos no curto prazo um ambiente que não é favorável do ponto de vista do ciclo, não é? Por todas as razões que eu já... Então, o equilíbrio macro é um bem comum, que deve ser perseguido por todos os governos, sejam eles de qualquer coloração. Não serve só para banqueiros, serve sobretudo para as pessoas mais humildes, que sofrem com a inflação. Disciplina fiscal e previsibilidade macro é o suficiente para o Brasil. O Brasil só precisa disso, parece pouco, mas é isso. A reforma no orçamento, fundamental, com foco na questão ambiental e na inclusão social. Para mim, esses são os dois grandes temas do Brasil. Vai precisar, para criar um estado de proteção, não um estado de bem-estar como tem na Europa, isso o Brasil nunca vai ter, ou se tiver, vai ser daqui a 50 anos, mas um mínimo estado de proteção social, o Brasil vai ter que deixar de ser perdulário em outros gastos, né? Vai ter que ter mais disciplina, tudo isso. Estamos hoje presos à armadilha da renda média, a gente chegou numa renda média e não conseguimos dar o salto. Isso é um problemaço. Tem muita literatura sobre isso, né, mostrando. E o Brasil vem crescendo já há algum tempo bem abaixo da média mundial, né? E faltam drivers, motores de crescimento no Brasil. E eu intuitivamente, estou convencido do potencial da economia verde como um driver de crescimento. E também da inclusão social. O combate à desigualdade é um impulsionador do crescimento econômico, não tenho dúvida quanto a isso. As incertezas, senhores e senhoras, amigos magistrados, sinceramente, não são macroeconômicas, são mais microeconômicas. Nós vimos aqui no dia de ontem e no dia de hoje, são questões mais de regulação. Macroeconomia, eu acho que a gente está... Vai bem, vai razoável, com disciplina, com previsibilidade, tudo isso, né? Bem, uma palavrinha, porque vão me cobrar se eu não falar, a taxa de câmbio vai se manter ainda valorizada, o real, em qualquer contexto, porque os juros muito altos, os commodities bombando, o real vai continuar forte, pode até se apreciar um pouquinho mais ainda. E aí eu elenco aqui alguns, para concluir literalmente, os desafios futuros do Brasil. Primeiro, restaurar a democracia perdida, nós perdemos a democracia, precisamos restaurar a democracia perdida em vários planos, precisamos investir em tecnologia e inovação,
de uma maneira muito ousada, definir a nossa inserção no mundo. Vamos ser só produtores de matérias-primas agrícolas e metálicas? É isso só que a gente quer mesmo? Essa é a nossa ambição na nossa inserção no mundo? Viabilizar uma reforma tributária que aumente a competição e, ao mesmo tempo, reduza a desigualdade? A reforma tributária tem esse duplo desafio: aumentar a competição e reduzir a desigualdade. Ampliar a inclusão social de uma maneira agressiva, até com uma certa radicalidade, e educação, obviamente, que é o fundamental. O Brasil poderia perfeitamente assumir um papel protagônico em temas ambientais. E, em resumo, o Brasil tem um espaço gigante para melhorar em tudo. O Brasil tem que melhorar em tudo, praticamente, mas tem uma dificuldade de aprender. Todos aqui vão concordar comigo que há uma histórica imaturidade coletiva no Brasil para lidar com desafios. Isso é triste. Ainda que tenhamos tido avanços incríveis, incrementais, ao longo dos anos, mas, às vezes, a gente fica patinando em questões que já eram para estar superadas há tanto tempo, né? É isso aí. Eu vou parar por aqui, apenas com essa frase do grande Antônio Prata, que escreveu um artigo na Folha semana passada, e ele termina dizendo: não dá para assobiar no incêndio. Quer dizer, não dá para achar que está tudo maravilhoso, tem um incêndio aí, a gente assobiando, né? Então, essa é a mensagem. Eu não queria que ninguém interpretasse como pessimista, nem como otimista. É uma mensagem desafiadora para que nós possamos saber o terreno que nós estamos pisando. Então, eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.